Bom dia, amados amigos e irmãos aqui presentes e aos ministros e suas congregações que estão em diferentes países, da América Latina, da América do Norte, do Canadá, da África e dos demais países. Todos recebam minhas saudações e uma saudação muito especial para o reverendo Miguel Bermúdez Marim, lá em Acapulco, Guerreiro, República Mexicana. E para o ministro de lá, Abraão Liberato, no auditório A Pirâmide de Deus. Nesta ocasião estaremos projetando 5 vídeos que resume o trabalho da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz durante os meses de março e de abril. Dia Mundial da Água, Dia Mundial da Vida Silvestre nos Estados Unidos, Fórum do Holocausto e Direitos Humanos no Museu de História de Bullock, Dia Mundial da Educação Ambiental e resumo dos encontros dos Filhos da Mãe Terra. Sigam adiante com o vídeo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable en sus hogares o cerca de ellos. Así lo registra la Organización de las Naciones Unidas, quien declaró el 22 de marzo como Día Mundial del Agua, una fecha en la que los organismos de gobierno local e internacional, instituciones públicas y privadas, entidades sin fines de lucro y la ciudadanía en general son llamados para concientizar y generar estrategias educativas reales para proteger el agua dulce de nuestra Madre Tierra. Los niveles de contaminación de las fuentes hídricas, el consumo desmedido en los hogares, sumado al desconocimiento frente a los problemas de salud por el consumo de aguas contaminadas, es apenas una muestra de la necesidad de tomar acciones individuales, familiares y comunitarias que ayuden a preservar el agua de nuestra Madre Tierra. Para celebrar este día, los guardianes por la paz del programa internacional Hijos de la Madre Tierra realizaron jornadas comunitarias visitando los hogares de cientos de ciudades en Latinoamérica, Estados Unidos y España, indicando a los ciudadanos la importancia de este líquido vital y formas sencillas como la revisión de tuberías, evitar el uso de detergentes, jabones y otros químicos en ríos y lagos, además de reducir y reutilizar hasta un 80% del agua que utilizamos, como lo indica el llamado de las Naciones Unidas. Las cifras oficiales indican que la superficie terrestre está cubierta en un 71% de agua y de esa cifra tan solo el 2% es agua potable. Por eso vamos a conservar el agua de nuestra Madre Tierra, aumentar la recolección y el tratamiento de aguas residuales, porque pequeñas acciones individuales pueden salvar el agua de nuestra Madre Tierra.
En el Museo de Historia de Bullock, Texas, se reunieron senadores, representantes del Museo del Holocausto, autoridades civiles y académicas en torno a la temática del foro propuesto por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, el Holocausto y los Derechos Humanos. La apertura de las intervenciones estuvo a cargo del presidente ejecutivo de la EMAP y su ponencia, Lecciones en Derechos Humanos que nos deja el Holocausto nazi para estos tiempos. En ella afirmó que Hitler atentó integralmente contra la vida de los judíos porque pretendió el exterminio total del cuerpo físico, el espíritu y el alma de la población judía. Al expulsarlos forzosamente y en los diferentes campos someterlos a condiciones precarias de existencia, así como al fusilarlos y gasearlos, atentó físicamente contra el cuerpo del pueblo judío. Al excluirlos, prohibirles la libertad de expresión, al cambiarles su nombre por un número, los deshumanizó. De esta forma, Hitler intentó matar el espíritu del pueblo judío y al desvirtuar su fe, al quemar sus sinagogas, al matar a los rabinos, al desacreditar a su Dios, atentó contra sus creencias religiosas, atentó contra su alma. El evento, que tuvo lugar el 13 de marzo de 2017, contó con la participación de Sarah Awash, Charlotte de Chauster y Charles Pullman, expertos conferencistas en materia histórica y relacionada con el Holocausto y otros genocidios, además de analistas de hechos constitutivos de vulneración a los derechos humanos sobre la base de los acontecimientos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Las personas que tienen ese número tatuado en el brazo, el hecho de que tienen ese número tatuado en su brazo significa que nunca fueron, al menos inicialmente, destinados a ser asesinados. Si usted fue llevado al campo, como la población judía de Hungría, entre mayo y julio de 1944, cuando 450,000 judíos húngaros fueron gaseados a su llegada durante esos 3 meses, no obtuvo ningún número en su brazo. ¿Por qué tatuar a alguien que iba a asesinar de inmediato? Usted tatuó a alguien que quería humillar en el transcurso de varios meses o más. El trabajo comienza después de esto. Es desde aquí que tenemos que usar estas herramientas básicas para seguir hacia adelante. Aquí es donde educamos al mundo que tiene esos derechos humanos, donde la Corte Penal Internacional se involucra y usa la Convención contra el Genocidio y trae a aquellos que cometen genocidio en este mundo a la Corte Penal Internacional. Charles Pullman indicó cuáles son las señales del mundo actual comparadas con los factores que permitieron el Holocausto nazi e hizo un llamado de reflexión y de expectación. Te ofreceré en mi conclusión ¿qué es el genocidio y cuáles son las etapas? Son solo el primer paso. Una vez se identifica un genocidio, ahora la pregunta dura viene: ¿qué hacemos al respecto ahora que lo vemos ocurriendo? ¿Quién soportará detenerlo? ¿Qué gobiernos del mundo soportarán? ¿Estará la ONU de pie? La tragedia del Holocausto significó la muerte de millones de vidas humanas y simboliza el surgimiento a la vida de los derechos humanos y universales. En el mes de marzo, el Programa Ambiental de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz atendió importantes compromisos con la Madre Tierra en territorio norteamericano. El 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, los Guardianes por la Paz de la Madre Tierra se reunieron en uno de los santuarios más importantes de la recreación, la educación y la protección de la vida silvestre de los Estados Unidos.
El Zoológico de San Antonio recibió a personalidades del sector gubernamental, judicial y miembros de la sociedad civil, entre ellos el Dr. William Soto, el comisionado del Condado de Texas y un representante del Club de San Antonio, club ambientalista con más de 100 años de antigüedad. Los jóvenes tienen el deber ciudadano de involucrarse en estos temas, ya que ustedes son quienes estarán tomando las decisiones en el futuro y desde ya pueden ayudar con sus ideas, sus opiniones y sus acciones en los esfuerzos mundiales que se realizan para la conservación de las especies silvestres, tanto nacionales como internacionales. Con la lectura de la proclama de celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre, el comisionado de Texas atendió al llamado de las Naciones Unidas al reconocer la importancia de este día e instó a que bajo el tema propuesto a nivel internacional por esa organización, escuchemos la voz de los jóvenes y se proyecten así actividades que le den mayor participación. El llamado es para todos los movimientos y organizaciones ambientales para usar este día y sonar las alarmas por los animales, por las plantas, que no pueden hablar por ellos mismos. Ahora más que nunca, rogamos a todos los ciudadanos, especialmente la juventud, a involucrarse en este esfuerzo, porque nuestra misión está más amenazada que nunca por nuestra clima política actual. Las áreas de trabajo del programa internacional Hijos de la Madre Tierra comprenden iniciativas educativas y de promoción sobre la importancia de la restauración y protección de la Madre Tierra, con acciones ciudadanas, institucionales, gubernamentales y de establecimiento de alianzas estratégicas con otras organizaciones para restaurar y proteger los espacios naturales y urbanos de la Madre Tierra. De esta manera, el 4 de marzo, los Guardianes por la Paz de la Madre Tierra acompañaron a diferentes organizaciones comunitarias de la región de San Marcos que realizaron una gran limpieza a los afluentes y espacios verdes del río San Marcos, acción que vienen realizando durante 32 años consecutivos. Este río se considera uno de los ecosistemas biológicamente más diversos, con numerosas especies amenazadas y en peligro de extinción, entre ellas la salamandra ciega de Texas y el arroz salvaje de Texas. El pez gambusia y la salamandra de San Marcos requieren de agua clara y limpia que fluya continuamente con una temperatura estable. Por esa razón, la comunidad de Texas tiene mucho cuidado para asegurar de que así se mantenga. Las acciones que lleva a cabo el programa Hijos de la Madre Tierra se ajustan a las políticas y tratados internacionales con miras a buscar el reconocimiento de la Madre Tierra como un ser vivo y con esto todo lo que se requiere para que sus ciclos de vida se conserven, se restablezcan y se perpetúen por el bienestar de toda la familia humana. Una de las mayores preocupaciones a nivel mundial es el cuidado y preservación de nuestra Madre Tierra. El número de personas activas trabajando por conservar y proteger nuestro hogar común es cada vez mayor, pero no suficiente para alcanzar el nivel máximo de bienestar de nuestro planeta. Porque cuidamos a la Madre Tierra. Desde 1975, las Naciones Unidas señalaron que el 26 de enero se convertiría en una fecha de celebración anual para hacer un llamado de atención a la población mundial para que a partir de los principios ambientales comunes propuestos en su resolución se iniciara un proceso participativo de carácter global que favorezca a nuestra Madre Tierra. Importante, ya que sabemos que la Tierra es el centro de nuestras vidas y tenemos que ayudar y contribuir a renovar nuestros recursos. El programa internacional Hijos de la Madre Tierra, a través de la participación activa de miles de voluntarios, celebra esta fecha para mostrar de manera creativa y pedagógica la importancia de dignificar y proteger la Madre Tierra.
A través de las ferias ambientales se fortalece el trabajo de concientización sobre la realidad actual. En diferentes países, niños y jóvenes aprendieron sobre su relación con los sistemas naturales, la importancia de reciclar, reutilizar, reducir, rechazar y reeducarse, y manifestaron su amor por la Madre Tierra, haciendo un compromiso consigo mismos como guardianes por la paz. Reciclar es simplemente que pongamos la basura por aparte. Educar ambientalmente es mucho más que comprender los problemas ambientales. Es adquirir un compromiso diario de autoevaluación que conduzca a involucrarnos en la solución que la Madre Tierra necesita para alcanzar un futuro sustentable. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, a través del programa internacional Hijos de la Madre Tierra, trabaja por el fortalecimiento y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pero principalmente por el deseo que tienen estas comunidades de alcanzar la paz y la felicidad integral. De esta manera, en espacios abiertos de diálogo y reflexión, se han establecido encuentros para la defensa por los derechos humanos y los de la Madre Tierra. Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Venezuela constituyen la lista de 11 países que participaron en la ejecución de un total de 4 encuentros internacionales y 60 encuentros regionales. En la Guajira venezolana, los 5 pueblos guayú existentes honraron a la Madre Tierra, expresaron sus opiniones e hicieron peticiones estrechando lazos de hermandad. Ha sido una lucha de más de 500 años. A partir de allí, con un diseño metodológico de 11 mesas de trabajo, los pueblos convocados se expresaron, intercambiaron opiniones y propuestas sobre temas ambientales diversos para conservar y restaurar las fuentes de agua, conservar y restaurar la tierra, contrarrestar los efectos del cambio o desorden climático, conservar y restaurar la biodiversidad, rescatar y divulgar los valores culturales y musicales ancestrales, visión de las mujeres de sus comunidades para proteger y restaurar la Madre Tierra, proteger su identidad cultural, propuestas para la Carta Ambiental Interamericana, rescate de la alimentación y la medicina indígena, visión de los jóvenes indígenas para el fortalecimiento de su identidad y una visión sobre la paz y felicidad integral de los hijos de la Madre Tierra. México contó con la masiva participación de pueblos indígenas de su región y representantes de Guatemala y El Salvador. Allí se realizaron 14 encuentros regionales con más de 25 pueblos indígenas. La capital indígena de Colombia recibió más de 3.000 personas y a lo largo del ciclo se realizaron 13 encuentros regionales en diferentes regiones del país. En beneficio de la Madre Tierra y los pueblos originarios. En el Parque Bicentenario de San Salvador se contó con la colaboración del Consejo Indígena Centroamericano y el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, además de representantes del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. A partir de allí, el número de encuentros ascendió a 4. El apoyo continuó en Guatemala y las comunidades indígenas respondieron a 13 encuentros regionales, logrando abarcar casi todo el territorio del país.
Mientras que en Estados Unidos se dieron cita pueblos indígenas de Centroamérica, el Caribe y la isla de Pascua. Por su parte, Panamá y Honduras reunieron líderes en 2 encuentros regionales y Ecuador con Argentina sumaron 9 en total, mientras que Chile realizó 4 encuentros regionales. Los 64 encuentros de los hijos de la Madre Tierra fueron transcritos en más de 400 documentos que pasaron por un proceso de revisión, sistematización y redacción de las propuestas recogidas de la propia voz de los pueblos indígenas. Sol de los Andes. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz se propone socializar en universidades, centros educativos, entes gubernamentales y espacios internacionales los resultados de estos encuentros para que junto a los pueblos indígenas se den los primeros pasos para lograr el cumplimiento de las propuestas. Leiamos no livro de Levítico, capítulo 23, começando no versículo 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte, ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. E leiamos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 20 em diante, que diz: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo.
mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que se exceptua aquele que ele sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E continuamos do versículo 35 em diante, desse mesmo capítulo 15, onde diz: mas alguém dirá, como os mortos ressuscitarão? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, senão o simples grão, como de trigo, ou de alguma outra semente. Porém, Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne dos peixes e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrenais. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais também são os terrenos. E qual celestial, tais também os celestiais. E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, traremos assim também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério.
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ele recompensará cada um conforme seja a sua obra. O regresso ao Éden. Esse é o nosso tema do estudo bíblico para essa ocasião, domingo 30 de abril de 2017, pela manhã. Embora alguns países já passaram do meio-dia, como em Porto Rico, mas em outros ainda é de manhã. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O regresso ao Éden nos fala do retorno à vida eterna, para que todos os escritos no livro da vida do Cordeiro no céu retornem à vida eterna, os quais, por causa do problema que houve lá no Jardim do Éden, onde Eva e depois Adão pecaram e perderam os direitos de viver física e eternamente, e tudo caiu nas mãos do diabo, de Satanás. E, porquanto no seu reino não há vida eterna, ninguém pode ter vida eterna no reino das trevas. Portanto, quando a pessoa nasce na terra, nasce no reino das trevas, num corpo mortal, corruptível e temporário, com o espírito do mundo. Um espírito dessa dimensão mundana ou do mundo. E por isso, para ser restaurado ao princípio, a vida eterna, necessita nascer de novo, nascer no reino de vida eterna, que é o reino de Deus, no qual há vida eterna para todos os que nascem nesse reino. Disso foi que Cristo falou a Nicodemos no capítulo 3 de São João, versículos 1 ao 6, quando lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois lhe explicou: quem não nasça da água e do Espírito, nascer da palavra e do Espírito Santo no reino de Deus, ao receber o batismo na água, por meio dos ministros correspondentes, quando se prega o Evangelho, e em seguida
receber o Espírito de Deus, nascer numa nova vida, a vida eterna no reino de Deus e, por conseguinte, começar o seu regresso ao Éden. No campo espiritual, primeiro se nasce no reino de Deus e se entra a vida eterna no reino de Deus. E, consequentemente, já está no Éden com vida eterna no campo espiritual. Porém, lhe falta o corpo eterno. Corpo glorificado, semelhante ao corpo glorificado que Cristo tem, o qual é um corpo com vida eterna. E essa segunda parte corresponde à ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e à transformação dos que estivermos vivos no corpo místico de Cristo, esperando a nossa transformação. Recordem que a Igreja do Senhor Jesus Cristo está composta pelos crentes nascidos de novo e, por consequência, eles são os que já estão no reino de Deus, com vida eterna espiritual, e receberão a vida eterna física ao serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim. Por isso, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21, o apóstolo São Paulo nos diz: mas a nossa cidade está nos céus. Assim como você, ao nascer na terra, no reino das trevas, que é o que governa fisicamente o planeta Terra, em que se nasce nesse reino para viver uma vida temporária, assim como você e eu obtivemos uma cidadania terrena do país em que nascemos, agora com o novo nascimento, obtivemos a cidadania celestial, a cidadania do reino de Deus, do reino de Cristo. Recordem que o anjo ou o arcanjo Miguel é Cristo. E nesse reino se nasce de novo como um cidadão celestial do reino celestial de Deus. Aí é onde se obtém a vida eterna. Ao nascer da água e do Espírito, ao nascer da palavra, do Evangelho e do Espírito Santo, onde se obtém o Espírito do céu, o Espírito do reino de Deus. Isso é, o batismo do Espírito Santo, o qual produz esse novo nascimento. Nasce nesse reino celestial de Deus e, por conseguinte, obteve a vida eterna. Retornou espiritualmente à vida eterna. Regressou ao Éden. E agora lhe falta a parte física. Como Cristo, antes de vir na forma física para realizar a obra de redenção,
Ele estava primeiro na dimensão espiritual, na dimensão angelical. Ele é o anjo do pacto que libertou ao povo hebreu e o guiou à terra prometida. Por isso, quando aparecia na forma de um homem, de um anjo, era o próprio Jesus Cristo em forma angelical, chamada anjo do pacto ou anjo de Deus. Por isso, em São João, no capítulo 8, versículos 54 ao 58, ele disse: Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. E disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Cristo estava falando que é antes de Abraão. E como era antes de Abraão? Em seu corpo angelical chamado anjo do pacto. Era antes de Abraão e antes de toda a criação. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Continuemos lendo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quando Cristo, já ressuscitado, apareceu aos seus discípulos, tinha de subir ao céu, e ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Por quê? Porque ele está sentado à direita de Deus, no trono de Deus. E tudo que Deus faz, o faz por meio de Jesus Cristo em todo o universo, em toda a criação. É importante sabermos quem é Jesus Cristo, sabermos que Jesus Cristo é Deus encarnado. Por isso Jesus Cristo dizia: eu e o Pai somos um. É como a pessoa, assim como você. Você é alma, espírito e corpo. Mas é uma só pessoa. E assim é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma só pessoa. É Deus com o seu corpo angelical e Deus com o seu corpo físico, que já está glorificado, chamado Senhor Jesus Cristo. É importante sabermos que Jesus Cristo é o Deus que se fez carne e habitou entre os seres humanos para realizar a redenção do ser humano e redimir a todos os que estavam eternamente em Deus e que são os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Vejam na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3. Do versículo 14 em diante, nos diz: São Paulo disse a Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna
e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Deus foi manifestado em carne, na pessoa de Jesus Cristo. Isto é o que João nos diz também no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, que estava com Deus e era Deus, se fez carne e habitou entre os seres humanos para realizar a redenção do ser humano, para morrer pelos pecadores, o único que não tinha pecado, e assim dar vida eterna a todos aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Em São João, no capítulo 1, versículos 1 em diante, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Porém, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí temos o Verbo, Jesus Cristo, no seu corpo angelical, o qual se fez carne e habitou entre os seres humanos. O corpo angelical de Deus é chamado anjo de Deus. É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um corpo angelical, que pode aparecer na forma de fogo, de coluna de fogo, ou na forma de um homem, de um anjo. E o corpo físico de Deus é o corpo de Jesus Cristo, o qual já está glorificado desde que ressuscitou. É importante sabermos quem é o Senhor Jesus Cristo. Em São João,
No capítulo 8, versículo 47, o Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E àqueles que não queriam escutá-lo, disse: por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Ou seja, há filhos de Deus e há filhos que não são de Deus. E nesse mesmo capítulo 8 que estou lendo, nos versículos 56 em diante diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e o viu, e alegrou-se. Então os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E no capítulo 10 de São João, nos versículos 24 em diante, diz: rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Porém vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aí podemos ver que há ovelhas de Deus que foram dadas a Cristo e há outros que não são de Deus. E Cristo disse: aqui no capítulo 14 de São João, versículo 6 em diante, diz: disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo, o nosso Salvador. E quando disse ninguém, é ninguém. Por isso ele disse: eu sou o caminho. O caminho a Deus é Jesus Cristo. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco
E não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. É como alguém, quando chega até você e lhe diz, eu vi fulano de tal. Ou você pode dizer, você me viu, mas não te viu, porque você é alma vivente. O que a pessoa viu foi o corpo físico onde você habita. E, por conseguinte, isso é o que Cristo disse, porque o corpo físico de Deus é Jesus Cristo. E o corpo angelical de Deus é Jesus Cristo. E aí, em Jesus Cristo, temos Pai, Filho e Espírito Santo. Tão simples assim. Como em você. Ao vê-lo, estamos conscientes de que, ao vermos o seu corpo, estamos vendo também, ou estamos conscientes de que aí está você como alma vivente. E também o seu corpo espiritual, nesse véu de carne, que você tem e que eu tenho. E, porquanto viemos pela permissiva vontade de Deus em corpos físicos mortais, que correspondem ao reino do mundo, ao reino do inimigo, que conquistou tudo que Adão e Eva perderam, vemos que a nossa vida nesses corpos, no tempo em que tínhamos de vir, é temporário, para fazermos contato com a vida eterna e nascermos no reino eterno de Deus, que é o reino de Cristo. Nascer primeiro na esfera espiritual, obtendo o corpo angelical da dimensão de Deus, da dimensão angelical, que é a sexta dimensão. E assim, retornarmos ao Éden com vida eterna. E depois, esperarmos a transformação dos nossos corpos, onde receberemos um corpo eterno, imortal, glorificado e jovem para toda a eternidade. Como o corpo glorificado que Jesus Cristo, o nosso Salvador, tem. Essa é a segunda parte da redenção, a adoção fisicamente dos filhos de Deus com corpos eternos e jovens para toda a eternidade. E quando tivermos o corpo novo e estivermos nas bodas do Cordeiro com Cristo, durante 3 anos e meio que durará as bodas do Cordeiro, logo depois, juntos com Cristo, retornaremos
a terra com corpos eternos, imortais e glorificados para o estabelecimento do reino do Messias, do reino de Deus na terra, o qual será um reino judeu prometido a Davi. Isso será a restauração do reino de Deus na terra, a restauração do reino de Davi e a restauração do trono de Davi, o qual será um reino mundial que cobrirá toda a terra. Isso conforme as promessas de Deus a Davi. Portanto, um descendente do rei Davi se assentará no trono de Davi, reinará sobre Israel e sobre todas as nações. E nesse reino é que haverá paz para Israel e paz para e em todas as nações. Esse será o reino que trará paz à humanidade, porque o rei será o príncipe de paz, o Messias, descendente do rei Davi. Tudo isso está prometido. E nesse reino, todos os crentes em Cristo estarão no palácio com o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Portanto, o regresso dos crentes em Cristo ao Éden é um programa divino para vivermos eternamente no reino de Deus. Estaremos desfrutando do reino milenar, que será a restauração ao Éden na parte física dos crentes em Cristo e de todas as nações que entrem nesse reino milenar. Os crentes em Cristo entrarão já com a vida eterna física. Embora as pessoas das nações, os povos que não pertençam ao corpo místico de Cristo, sean salvos durante la gran tribulación, o sea, que no perezcan en la gran tribulación, entrarán. E sejam salvos durante a grande tribulação, ou seja, que não pereçam na grande tribulação, entrarão. Haverá mortais no reino do Messias. Diz que a criança morrerá aos 100 anos e o ancião aos 100 anos será maldito. Depende da sua atitude nesse reino que há de vir. Ou seja, que haverá um lapso de tempo para a vida das pessoas que não estarão transformadas, que não terão corpos eternos. Será um reino que durará 1000 anos e depois virá o juízo final. E depois o planeta Terra, com os que saíram à vida eterna, entrarão totalmente na eternidade total. Será o reino de Deus governando o planeta Terra. E já não haverá mais problemas no meio da humanidade. Tudo isso
está planejado por Deus, pensado por Deus, desde antes da fundação do mundo. Toda pessoa que está escrita no livro da vida do Cordeiro no céu escutará a voz de Cristo, por meio do Espírito Santo no meio da sua igreja. Na pregação do Evangelho de Cristo, com o qual são chamados os escolhidos, os quais estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Esses são aqueles dos quais Cristo disse: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Portanto, o coração de cada pessoa escutará a voz de Deus. E quem é de Deus receberá a voz de Deus, receberá Cristo como Salvador, obterá a salvação e a vida eterna ao ser limpo com o sangue de Cristo. Nascerá a vida eterna e com vida eterna no reino de Deus, conforme o programa divino. E entrará no reino de Deus, como Cristo disse a Nicodemos. Assim, se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, poderá fazê-lo nesses momentos e estaremos orando por você. E os que estão em outros países também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo, por todos aqueles que estarão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Pelo qual podem passar até aqui na frente para receber Cristo como único e suficiente Salvador. As crianças de 10 anos em diante também podem receber Cristo como Salvador. Lembrando que Cristo disse: deixai os meninos virem a mim e não os impeças, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Lembrando que o mais importante para o ser humano é a vida eterna. Esta vida terrena é temporária, mas também é importante porque nos dá a oportunidade de fazermos contato com a vida eterna através de Cristo, nosso Salvador. Conscientes de que o caminho à vida eterna é Cristo, o qual disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que intercede por toda pessoa que o recebe como Salvador. Não há nada mais do que um só intercessor, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote Melquisedeque, da ordem sacerdotal celestial. E ele também é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, aqui e em diferentes países, com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com as pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Rogo-te que as recebas e des a vida eterna a cada um deles. Rogo-te no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E repitam comigo agora esta oração.
Senhor Jesus Cristo, venho a Ti, dando testemunho de que eu creio no Teu nome, nome que está sobre todo nome, nome de salvação, o único nome no qual podemos ser salvos. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo após ser batizado na água no Teu nome, e produzas o novo nascimento em mim. Rogo-Te no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora, podem ser batizados todos aqueles que vieram aos pés de Cristo nesses momentos, e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Deixo ao ministro correspondente em cada país para que indique como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor. E deixo aqui ao reverendo José Benjamin Pérez para que indique aos que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e guarde a todos. E recordem do nosso tema de escola bíblica, o regresso ao Éden e, por conseguinte, o regresso à vida eterna. Deus os abençoe e continue desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo conosco ao reverendo José Benjamin Pérez e em cada país ao ministro correspondente. Deus abençoe e guarde a todos.